Tem uma filósofa também, uma estudiosa, mais ligada à espiritualidade, ela fala assim: eu passo todos os dias pelo mesmo caminho da minha caminhada. É o mesmo caminho. A minha mente fala comigo: lá vai você de novo pelo mesmo caminho. O seu lado do coração, do encantamento, ele fala: nunca é o mesmo caminho, né? Então vamos lá. Agora a gente continua com as mulheres. A gente acabou de conectar o nosso fio. Nosso guardião está aqui tomando conta deles. A nossa intenção com essa nossa conexão dos fios é poder voltar a ter essa ideia, essa noção que a nossa humanidade, ela não está só nesse lugar tão árido e tão superficial. Então, para onde que nós vamos voltar o nosso olhar? Agora que nós tivemos condição de superar a dor, passamos pela dor, passamos pela saída dessa jaula, passamos pelo momento de buscar do labirinto um pouco perdido, essas curvas que nós procuramos, né, passar por elas na vida, e chego a essa imagem. Quem até sabe um pouco da minha história sabe o quanto que a Frida permeia a minha história também. Desde uma mulher enquanto ser humano e outro viés ainda mais profundo enquanto artista, ela que coloca a sua alma verdadeira em tudo que faz de uma forma intensa, vibrante e que permeia a dor, por isso que ela está aqui. Nesse momento nosso de transição entre os fios, que a gente sai de uma dor profunda, ela é capaz de tomar essa dor e não ser subjugada por essa dor. Ao contrário, essa dor a eleva. Essa dor que atesta diariamente a faz produzir coisas inacreditáveis. Essa é a superação, é você tirar de algo tão doído, tão dolorido, algo que você possa tirar lição, crescer e não ficar presa naquela jaula que nós começamos. Nesse contexto, eu gosto muito de colocar também a questão que para mim é sobre inteligência, que é sobre sabedoria, que é você olhar a sua identidade. Olhar a sua identidade, nesse caso, a Frida, nós temos duas Fridas, duas versões de uma mesma mulher. Essa mulher que tem um coração dilacerado, cortado pela dor, e uma mulher que, apesar de sangrar, ela se reconstrói de uma forma inteira no que ela pode ser. Ela não está sendo alguém que alguém espere que ela seja. Ela está sendo alguém que ela quer ser, da maneira que ela pode ser, inteira, fragmentada, inteira de alma, fragmentada no corpo. Quem conhece a história de dor que ela passa, consegue ver o valor dessa pequena gigante mulher. Uma pequena gigante mulher que atravessa a sua história e constrói de mãos dadas com a sua dor e com a sua possível saída desse aprisionamento, dessa dor, entregar essa riqueza de autenticidade no mundo. Ela é uma das figuras que eu acredito de expressão mais forte, né, que abriu, como nós estamos vendo, eu sempre levanto esse viés das mulheres, enquanto essa representatividade tão massacrada, e ela não. Ela, apesar de ter rodado o mundo, ela queria que o seu local fosse mais valorizado. Ela parte de tudo que é experiência, por isso que eu falo, não busque fora, busque dentro, porque tudo parte de dentro de você. Tudo dela, cada momento que ela costurava, e ali naquele momento que ela tem, igual falamos das famílias, algumas vezes que você tem que cortar esse momento, ela volta à sua inteireza naquele seu contexto de pedaços. Ela diz, né, que tem frases lindas, né? Ela não precisa de pés porque ela tem asas para voar quando ela é amputada. Ela diz
Esse corpo que me atormentou, eu não quero voltar, queima esse corpo. Mas a alma e a grandeza dela está aí. A alma e a grandeza dela está para nós termos como exemplo que em momentos, né, cada um carrega esse momento de uma maneira, mas não deixe esse momento de dor na sombra. Ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina, para podermos olhar para ele, darmos a mão e continuar a nossa história. Esse momento de dor passado, desse nosso material, dessa linha nossa vermelha intensa, ela agora vai ganhar um novo momento. Por quê? Eu consigo me enxergar mais perto de mim. Esse caminho, para poder chegar ao fio, quando a gente ultrapassou essa porta, a ideia nossa era ultrapassar para um lado do extraordinário, o lado do sensível. Então eu trouxe vocês para uma caminhada que ela só é possível agora quando as outras são entendidas. Eu não tenho como chegar nesse ponto de me costurar de uma forma, a minha história, de uma forma mais elevada, se eu continuo com os outros fios embolados, perdidos, ou mesmo aprisionados naquela jaula. Agora eu consigo entrar num novo momento. Esse momento ele é sublime. E eu vou deixar esse 1 minuto do sublime. Quem quiser só sentir, pode fechar os olhos. Quem quiser, é só 1 minuto e meio. Quem quiser acompanhar com o olhar, eu sugiro, passarão linhas. Então acompanhe as linhas, porque das linhas vermelhas surgirão linhas douradas. Então apreciem esse momento. Lindo demais, né? Quando a arte se une à música, ou à expressão própria da música, como tantos filósofos, tantos artistas, tantos seres humanos como nós, mortais, podemos apreciar momentos como esse, a gente não tem como ficar como nós éramos antes. Quando a gente é tocado por algo que te tira do lugar que você está e te eleva, e esse que eu acho que é a maior reflexão que eu queria trazer para nós nesse momento. É muito difícil se deslocar de um lugar conhecido, como eu disse no texto da abertura, para um lugar desconhecido. Esse lugar de risco, de dor. Mas esse lugar de caminhada entre um lugar e outro, você pode achar sim ferramentas de construção e de possibilidades de construção do seu ser, que é tocado pela beleza, pelo encantamento, que é tocado pela sensibilidade de você sentir. E esse seu sentir, ele é único. Esse seu sentir, ele só perpassa a sua história. Não adianta comparar a sua história com ninguém. Você pode sim, o que eu sempre digo, inspirar, ter boas referências, mas você copiar a história de uma outra pessoa faz com que a sua seja plágio e seja vazia, porque você se
você não permite que a sua verdadeira manifestação seja colocada no mundo. Uma das obras que está em Otim, que é da Lígia Pape, que é essa linda obra da Teteia, eu acho que é um momento importante de trazê-la à tona, e é um momento em que o sublime ele ocupa por si só o palco. Nesse momento, os fios dourados, quando a gente tem oportunidade, ao visitá-la, a gente faz a volta completa pela obra. Essa obra fala com você como um chamado de ascensão, de sensibilidade, que ao contorná-la você vê os fios dourados que unem nesse movimento da terra para o céu. E as cores, no caso, de intensidade, de luz no fio, ela permeia esse dourado, que é um dourado de luz, que ele de repente, no seu passar, no seu caminhar, ele some. De repente, transparência. De repente, onde esses fios foram parar? Então, cabe a mim, nessa caminhada, achar esse fio. Ao contorná-la, eu me emocionei muito nisso, com essa capacidade nossa, humana, de querer controlar. Ali eu vi a falta de controle. A vida é falta de controle. E a gente fica nessa ansiedade de ser, de poder controlar, de cobrar, de julgar. Então, esse momento sublime de uma obra, ela pode te ensinar profundamente. Ela vai te ensinar que no momento que você está esperando que as suas linhas diagonais, que essas linhas que cortam e atravessam, que você está enxergando o caminho que ela está fazendo, de repente elas somem. Nesse momento que elas somem, você vai ter que achá-las novamente de uma outra forma. Então essa teteia me marcou profundamente, porque elas são as linhas que abrem caminho para o nosso profundo. Thomas Merton, que também é muito citado por muitos estudiosos, principalmente espirituais, fala desse caminho mais distante do homem, né, que é da mente ao coração. Que o homem pode conquistar o que for, pode ir à lua, mas essa consciência de si é a distância que ele vai ter que ter a maior sabedoria para percorrer, porque você caminha nessa estrada, nesse caminho desse labirinto sozinho. Você pode ter as suas fontes que vão te auxiliar nessa caminhada, mas no final a decisão toda é sua. E ele diz sobre essas profundezas e superfícies, que é o nosso tema. Saia dessa superficialidade como? Só se eu conseguir passar e trabalhar todos esses fios, desses ciclos internos, todos esses fios que me perpassam e me costuram. Então eu vou ter no silêncio, que é uma das coisas do mundo contemporâneo mais difíceis, é o silenciar. Como que eu me silencio diante um mundo barulhento? O mais difícil dos barulhos não está fora, está dentro. A nossa mente que não silencia não me permite chegar à minha essência. Como eu posso chegar a essa essência? Por esses recursos, por uma nova observação, por essas fontes que a arte, a música, a poesia, a literatura te oferecem. Se silenciar não é estar ali mudo, completamente sozinho. Eu posso estar num diálogo também com algo que me modifique internamente. Então, nesse silêncio, enfrentamos e admitimos essa brecha entre as profundezas do nosso ser, que ignoramos constantemente, e a superfície, que é infiel à nossa própria realidade. Qual que é o meu posicionamento diante a vida nessa brecha que eu me desconheço na maior parte do tempo e vou passando por essa brecha, sem estar caminhando para essa profundidade, mas nadando nesse lugar raso, e o tempo passa, poderoso e sem dó. Reconhecemos a necessidade de estar à vontade conosco, a fim de ir ao encontro dos outros. Quando eu estou com meus fios amarrados, estou preparada para o encontro do outro,
eu tenho que estar à vontade comigo. Eu não vou com essa máscara apenas de afabilidade. Hoje, um grande dilema do que é que eu coloco como sendo eu no mundo para o outro. O pior, como eu coloco eu sendo para mim mesma. E se eu enxergo que a maioria prefere essa sombra do que a verdade que dói. Então, ao invés dessa máscara só afável, o que eu faço? Eu vou com esse compromisso real e um amor autêntico. Isso é uma construção de vida, isso é uma construção que demanda esforço, demanda trabalho para ser real. Então, Thomas Merton, passamos agora. Nós temos essa caminhada, que a gente fez o alicerce com as pedras, saímos daquela pedreira como esse bloco a ser trabalhado, esse bloco a ser esculpido. A gente está nessa caminhada para tentar ser estimulado, para tentar ser inspirado por esses fios, para encontrar quais fios que mexem com a nossa natureza, com a nossa essência. Quando eu entro agora, nós vamos entrar na nossa terceira e última parte, que com esses fios conhecidos, eu sou capaz de olhar pela minha estrutura, eu consigo olhar as estações da vida. Eu consigo olhar o meu ritmo, eu respeito meus limites e eu consigo valorizar que eu não sou aquele fio, pedaço, solto. Eu sou parte de algo maior, costurado num todo que abrange a natureza, que abrange algo que me deu uma explicação maior. E agora sim, com essa consciência, eu consigo passar por esses ciclos que vou poder construir, escolhendo quais sementes, e nós estamos no período perfeito, que é o inverno. Esse é um período que a gente vai entrar agora, que ele nos permite estar no momento dessa escolha do que estar para vir na próxima estação. Convido vocês, começaremos com o outono. O outono, que é essa estação que a gente vai entrar, só é possível internos da vida, se eu sou capaz de ver meus limites entre vida e morte e as aceitações das perdas. Então aqui eu trago a perda como eu supero, como eu costuro essas dores e perdas. Eu trouxe essa imagem obviamente, né, o Gustavo Klimt, que é muito, muito representativo do estilo do Art Nouveau, principalmente. Ele tem esse papel em Viena, né, principalmente, com uma história muito linda. As obras dele impactam muito. Eu quero pegar muito também a questão da intensidade do ouro que ele trabalha, do dourado, que é essa caminhada do iluminar. Eu quero caminhar nessa linha com vocês, principalmente a história né, porque o pai era ourives, então ele aprende, no fio da história da família, ele aprende um ofício, ele aprende a manusear algo que ele vai trazer da história familiar e aplicar na sua própria história. Então esse é o laço de costura dele para a obra. E a mãe era cantora, então ele já vem de um lugar que não é comum. Ele já vem de um lugar favorecido de expressar. Então aqui eu trouxe esse momento nosso de ascensão. Eu quero que vocês pensem num plano cartesiano. Assim, né? Essa linha que a gente trouxe e construiu num plano terreno, num plano horizontal, essa nossa linha visceral, essa nossa linha material da vida. A teteia é essa linha que vai cortar e vai nos unir entre a terra e o céu. Então, a nossa conexão de costura entre esse fio, igual vocês viram embaixo, passou, os fios que passaram ali, tanto o dourado, naquela dança linda, dourado, e tanto o vermelho, eles se encontram. Mas só é possível encontrar essa ascensão se essa primeira costura que nós hoje unimos é conhecida. Então a teteia, eu gosto muito disso, porque vários estudiosos, esse texto eu recortei também de uma revista de arte, de outros críticos, eles trazem falando essa obra, o ápice
né, da Lígia Pape, em que a nossa história toda que perpassa o sensível. E esse momento, ápice da obra dela, é o momento de maior sensibilidade enquanto artista e humana. Então, ela, ali naquela obra, ela coloca toda essa sua expressão de ser para nós podermos ter a capacidade de apreciar esse movimento que nos tira do comum. Então, essa obra era, quando a gente vê aquelas linhas douradas, um emaranhado que se entrecruzam em espaços vitais. Quais são esses espaços vitais internos, os nossos ciclos internos que nós temos trabalhado? E nesse momento em que eu enfrento essa nossa primeira transição entre o plano horizontal e o plano de uma ascensão, eu chego à árvore da vida. Quando eu consigo unir o equilíbrio, eu consigo ter essa construção de enraizar, de conseguir ficar de pé e conseguir que essa seiva que está dentro de mim trabalhando, ela consiga passar por todos esses caminhos e saber aonde ela quer florescer, como eu vou florescer, aonde e por quê. Nesse outro, também, nessa outra cena que a gente traz também, do Gustavo Clint, da Árvore da Vida, é muito impactante falar também quando tem um encontro. Eu acho que tem sempre o primeiro caminhar humano com o encontro com si mesmo, e se na vida tiver o encontro com o outro, esse encontro ele vai ser de uma maneira que primeiro haja esse equilíbrio desses seus fios que te perpassam, vermelhos e dourados, até que esse encontro se torne um encontro dinâmico. Eu vou explicar ali, quando na vida nós temos um equilíbrio estático, você paralisa, você volta lá naquele fio inicial. Mas eu estou equilibrado, como é que eu posso estar paralisado? A vida é fluxo, a vida é movimento. Eu trouxe a frase, alguns de vocês vão reconhecer, que é do Galileu Galilei, quando ele, até na Inquisição, ele tem que afrontar esse momento. A vida é movimento, a terra move, eppur si muove. Ali quer dizer, em italiano, né, que ela se move por si só. Se o movimento da terra é assim, o nosso também é. Nós não somos de natureza estática, nós somos de natureza dinâmica. Quando eu ocupo um lugar de equilíbrio estático, está tudo bem, está tudo bem. Só que eu não cresço, eu não mudo, eu não consigo dar um passo em outra direção. Está tudo conformado. Então eu entro no conformismo. Tudo bem, não vai alterar, eu posso passar pela vida nesse conformismo, sim. Porém, se você entra num fluxo verdadeiro, igual a Frida, igual esses artistas de manifestação autêntica, que você quer uma vibração, algo que realmente faça um pulsar acontecer, você vai ter um equilíbrio dinâmico. Que entra no labirinto? Entra. Tem dor? Tem. Tem risco? Tem. Tem altos e baixos? Tem. Mas ele é que faz com que você aprenda com essas mudanças, aprenda com esse movimento, que você ressignifique em cada movimento que você tem de desequilíbrio e reequilíbrio. Então, nós somos esse fluir. Não é à toa que as mulheres são também ligadas enormemente à figura da água, do rio que corre, desse fluir. Nós não somos parados. Que para, morre. Então, nós somos feitos para esse movimento. O masculino e o feminino eu trago, igual tem os grandes estudos sobre yin yang, sobre as nossas possibilidades de ter um equilíbrio entre a mulher com seus 80% do feminino e os seus 20% do masculino, e com o homem oposto. Isso é uma teoria linda, da outra aula, outro encontro. É um prazer falar sobre esse assunto. E esse equilíbrio, ele traz para a gente personalidades exclusivas de cada um
do masculino e do feminino, que hoje a gente tem dados estatísticos, a gente tem uma realidade que nos mostra de forma escancarada esse desequilíbrio. Então, nós temos hoje um total desequilíbrio. Por isso, problemas com a natureza, por isso, mulheres que a gente tem estatísticas enormes, doentes, porque ocupam um lugar mais do masculino. Então, socialmente, isso é um problema visível. Então, volto aqui a essa possibilidade. Nós entraremos agora nos nossos ciclos da vida, nós entraremos a partir da árvore da vida, na nossa seleção que eu fiz do outono, inverno, primavera e verão. Alphonse Mucha faz esse trabalho lindíssimo das 4 estações, e eu gosto muito de trazê-lo porque ele não era a pessoa mais talentosa no sentido de ser exclusivo de uma arte elevada. Ele faz uma coisa ao contrário. Ele quer levar a beleza para mais pessoas. Então, ele desenvolve uma arte com a qual a beleza pode chegar às pessoas. Ele foi tão reproduzido, ele foi tão difundido, que ele está em almofada, lá de biscoito, tal. Esse estilo que seduz. Por que seduz? Você tem formas que são harmônicas, você tem formas que te elevam o seu olhar. A nossa intenção é essa, caminhada do elevar do seu olhar. Então, quando eu ponho aquela divisão, não é um contra o outro, ou um comparando com o outro. Quando eu falo o humano e o divino, porque as duas dimensões estão em nós. Só que muitas vezes nós continuamos cegos, continuamos inconscientes com os nossos fios cortados. Hoje não. Então agora eu gostaria, com essa apreciação dessas lindas mulheres, por que as mulheres representam a natureza? Porque quando estudamos sobre o feminino, essas mulheres, elas estão presentes de uma forma conectada com essa sensibilidade da natureza. Tem histórias maravilhosas, próximos capítulos. Então agora eu gostaria, um momento para respirar, um momento sensorial, que vocês escutem essa música também rapidinha, mas viajem nas cenas da natureza. Se permitam sentir, essa é a nossa intenção. Fallen leaves drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Nós temos uma vantagem de ter esse clima maravilhoso, né? Lugares que a gente aqui do lado pode se refugiar. Nós temos esse privilégio, muitas vezes nos permeamos só do concreto. A nossa vida fica muito em torno desse concreto. Então, quando a gente foge, mesmo olhar para uma caminhada, a gente foge esse olhar para conectar de uma outra forma, eu volto naquela frase do silêncio.
Um silêncio que você consegue, né? Você pode ter esse acesso e consiga se escutar de uma forma diferente. Então aqui a gente vai ter essa caminhada do inverno. Quando eu passo pelo outono, o que o outono me traz? Ele me traz uma pergunta. O outono, ele me diz, eu tenho que limpar todo aquele excesso que eu tinha carregado e deixar minha mala de viagem limpa. Eu tenho que deixá-la agora para as próximas viagens para onde eu vou? O que eu quero levar nessa mala? Então essa mala ela vai estar recheada de novas oportunidades dessa minha trajetória. Então o outono me pede para que eu abra espaço, para que eu reveja o que é que está ali naquela mala, que não precisa mais ir comigo. E agora no inverno a coisa muda de lugar. Porque a minha continuidade agora de ocupar esse lugar, de continuar essa caminhada, no inverno eu já me permito o que normalmente a gente não faz. Um descanso, eu me permito um recolhimento, eu permito que o próximo passo das minhas sementes e dessa seleção que eu levarei nessa nova jornada comece. Essa travessia eu levo vocês. Eu já estou com a minha mala revisada, eu já estou agora com esse momento que eu saio do outono, passo pelo inverno e esse momento de travessia vai começar. A nossa lenda, por coincidência, vocês viram que foi a lenda japonesa. E Monet pega exatamente, nós estamos atravessando essa ponte japonesa do Monet, que é a ponte que eu acredito uma das que fazem mais referência também ao que nós somos e podemos expressar enquanto ser humano. Podemos ser pontes de ligação entre o que sentimos e o que o outro, podemos ser pontes de ligação entre um lugar e outro, podemos ser esse movimento de construção. A ponte é uma simbologia, uma metáfora muito linda. E aqui ele traz com muita primazia para que nós possamos atravessar. Atravesso o outono, atravesso o inverno e chego na primavera. E nesse momento eu estou com essa oportunidade diante de milhões de sementes, de escolher a minha semente. Essa exposição, na verdade, é uma instalação que foi feita em Londres, é um espaço gigantesco. E eu estou falando de sementes que não foram pegas, sementes naturais e julgadas no espaço. É um trabalho gigantesco e monstruoso de tal maneira que é para representar que essa semente ela tem que ser escolhida e cuidada, porque é ela que vai florescer lá na frente. Eu quero que dê rosa e eu planto uma flor de outra família. Então eu quero colher uma fruta, uma pera e planto a maçã. Eu estou em dissintonia, desconectado comigo. Quando eu escolho, no caso, eu pego esse artista que está aqui te oferecendo a oportunidade de cautelosamente escolher essas sementes que vão florescer depois. Essa virada da primavera e com a intensidade do verão vai ser essa explosão de opções, de cores. Quando eu vejo essa semente, não é semente, ela é uma representação da semente, elas foram feitas manualmente, uma a uma, milhões de sementes, sementes de cerâmica pintada à mão. Então você imagina a quantidade de milhões de pessoas envolvidas, de um projeto dessa grandiosidade. Isso quer te dar uma lição. Que lição? Eu não posso simplesmente achar, se teve um trabalho dessa proporção, por que comigo, tratando-se da minha vida, que cada dia conta, vai ser diferente? Então, o cuidado dessa seleção vai te permitir poder entrar na sua primavera. Não posso falar de primavera sem falar, né, do Cinquecento, de falar do Sandro Botticelli. Essa primavera esplendorosa, também é outra aula, poderíamos ficar aqui. Se vocês puderem ficar até meia-noite, eu vou ficar muito feliz. Mas quem não quiser dormir aqui, vou ser breve. E a gente tem essa configuração, rapidamente. Vou falar, nós temos, né, o Zéfiro do Vento, nós temos principalmente a nossa principal imagem, que é a deusa, né, a Flores,
que é essa que você vê que ela faz esse movimento lindo com o vestido, por quê? Ela espalha pétalas de rosas, ela espalha flores pelo caminho. Você vê que toda a parte da parte inferior, ela está toda coberta de flores. A Vênus no centro, nós temos também as 3 graças. Falo de 3 graças, quando eu olho uma imagem tão representativa quanto essa, que é o esplendor de uma época, e uma época que superou, na verdade, séculos. Como a pessoa se imortaliza por sentir. Aqui a expressão de amor pela arte, a sua paixão, fez com que Botticelli colocasse no mundo algo que superasse a sua geração, que superasse os séculos. Ele tem atravessado 5 séculos e hoje está mais presente do que nunca. Por quê? Porque ele toca algo que não é horizontal, ele toca algo que é da nossa verticalidade, do nosso fio dourado, de algo de ascensão do humano. Nesse momento, as 3 graças falam sobre o quê? As virtudes, a bondade. Ela vai falar para a gente sobre essas novas possibilidades de semente que eu escolhi, que eu posso estar aprimorando em mim. Então, nesse momento, eu aproveito esse episódio que é sublime, né, da história da arte e trago essas sementes que eu quero plantar no meu verão. Nesse verão, que eu vou trazer os girassóis de Van Gogh, porque é o esplendor que a gente tem que buscar para nós mesmos, do brilho, como que eu vibro. É esse tipo de semente que eu quero trazer para mim. É esse tipo de lugar que eu quero ocupar, com vibração. Eu passo pelas minhas estações, no verão eu vou poder estar ali colocando, entregando e podendo desfrutar do que cautelosamente eu escolhi lá atrás. Então, nesse momento, eu tenho uma outra percepção. Eu consigo que depois de me lapidar, depois de me costurar, de tecer, eu consigo passar pelos ciclos da vida, chegando ao esplendor radiante do meu verão, com essa explosão, que é a mesma que a gente viu, o gold, o ouro. A gente abre um Zoom, faz uma sessão online comentada, para que a gente possa aproveitar cada um desses momentos que vocês assistiram, e eu vou tirar uma hora para poder estar fazendo isso com vocês, e será um prazer para a gente poder trazer à tona toda essa sensação, esses estímulos, para podermos compartilhar desse momento que vocês passaram essa noite. Então, que seja assim, recebido de coração e que venham muitas novas formas de inspiração. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada, Bárbara. Agora tem só me desligar.